A captação de clientes de fato é algo bem desafiador e não foi diferente para mim, não tem sido diferente para mim, mas não quer dizer que seja impossível, né? Mas, gente, assim como você, eu também busquei muito sobre cursos, vídeos no YouTube, de coisas que eu poderia fazer para conseguir captar esses clientes, né? Ou até mesmo fidelizar aqueles que eu já tenho. E eu fiz alguns cursos, só que grande parte das coisas que ensinavam nesses cursos eu apliquei e de fato eu não tive nenhum resultado. Não foi bom para mim. Mesmo o pessoal falando que se você aplicar não tem erro, mesmo eu vendo depoimentos de milhares de pessoas, que às vezes eu até duvido um pouco desses depoimentos. A primeira coisa é uma que todo mundo fala, provavelmente você já ouviu falar em alguma página do Instagram, em algum vídeo no YouTube, que é postar todos os dias no Instagram. Gente, teve um tempo na minha vida que eu estava me sentindo completamente exausta. Eu vivia no Canva criando milhares e milhares de posts para poder colocar lá no Instagram. E eu criava esses posts e colocava lá e simplesmente não dava em nada, gente. Nem tinha curtida, não tinha interação. E eu colocava coisas super valiosas na minha página, que eram realmente, assim, coisas que iriam ajudar o meu público, né? E todos os jeitos, até aqueles postzinhos que o pessoal te dá de modelo para você poder fazer e postar, tudo, gente, tudo, eu criava, postava e só me cansava, me estressava. Eu já estava de saco cheio de ficar criando. Eu ficava horas e horas planejando conteúdo ali através dos cursos que eu fiz. E eu criava e colocava lá tudo planejadinho, tudo encaixadinho e não dava em nada, gente. Eu simplesmente ficava assim muito cansada, né? Aí depois veio o tal dos Reels, eu comecei a criar esses Reels, a inventar coisas, entrei na moda lá de ficar criando dancinha, de ficar criando aquelas coisas, tan. Eu cansei de fazer aquilo e simplesmente só cansei, porque o que era bom mesmo, que era a clientela, simplesmente não vinha. Vinha muita gente assim, desnecessária, não ia me adiantar de nada, não ia agregar em nada. Então, chegou um ponto da minha vida que eu simplesmente cansei, parei de criar tanto conteúdo que não só estava demandando do meu conhecimento e não tinha nenhum sentido porque não estava me trazendo nada. Então, foi uma coisa que eu fiz e simplesmente foi tempo perdido. Outra coisa que todo mundo sempre fala também é você ter um nicho. Ok, é importante sim você pensar, por exemplo, você trabalha com estética, você vai falar sobre o quê? Só que, gente, simplesmente isso não funcionou para mim. Vamos falar só sobre PEN, vamos falar só sobre Botox, sobre rejuvenescimento facial, sobre terapia capilar. Isso simplesmente não funcionou para mim, porque eu comecei, por exemplo, a criar conteúdo sobre PEN, que era um tratamento que eu estava focada, né? Eu tinha feito um curso, estava focada em fazer conteúdo ali sobre o PEN, é um tratamento que eu gosto muito, mas simplesmente a gente não estava funcionando, não estava adiantando, sempre vinha pessoas perguntando sobre outros serviços, e muitas vezes não fechava, porque na minha página não estava falando sobre aqueles serviços, não tinha resultados, então simplesmente não estava funcionando para mim essa coisa de nichar. Então, o meu nicho mesmo é estética, né? Então, os meus serviços mais nichados, digamos assim, os procedimentos faciais de rejuvenescimento e tudo mais, mas essa coisa de você, por exemplo, escolher só um ponto para você falar no seu Instagram, eu simplesmente não gostei, não fez diferença para mim, mas para você deu certo, que bom, mas para mim não. Esse outro item também, eu aprendi muito em cursos que as pessoas sempre falavam assim: você precisa tratar o seu cliente da melhor forma possível. Na verdade, antes mesmo dele ser o seu cliente. E, gente, eu simplesmente me acabava praticamente dando aula quando a pessoa chegava para falar comigo no WhatsApp, para perguntar sobre um serviço, e ela perguntava um mundo de coisas e eu respondia com toda a educação, com toda a gentileza possível, e a pessoa simplesmente desaparecia. Ela não queria comprar, ela não queria fazer nada. Na verdade, eu nem sei o que ela queria. E eu simplesmente era a pessoa mais gentil do mundo. Não que agora eu seja completamente mal educada, mas não é isso, gente. Eu passei a ser um pouco mais ríspida
E por incrível que pareça, eu consegui ter mais agendamentos quando eu passei a ser um pouquinho mais fria do que quando eu estava sendo uma pessoa extremamente gentil, extremamente, eu estou pronta para te atender assim que você quiser, eu reservo o horário e tudo mais. Não, eu percebi que quando eu me tornei mais difícil, as pessoas começaram a ter mais interesse e eu achei isso muito estranho. Mas enfim, e eu percebo, gente, é muito estranho mesmo que quando eu sou extremamente gentil, quando eu pergunto coisas da pessoa, ainda no WhatsApp, eu vejo que a pessoa, ela simplesmente dá de ombros e é como se ela estivesse assim, nossa, você tá tão desesperada que você tá fazendo de tudo para que eu seja a sua cliente. E aí, quando eu comecei a notar esse tipo de atitude, eu passei a agir de forma diferente. E a última coisa aqui dessa listinha é que uma coisa que eu fiz lá atrás, né, quando eu estava realmente bem começando, e eu vi num curso eles ensinando que você poderia fazer um voucher e convidar uma pessoa falando que a amiga dela deu aquele voucher para ela. Gente, a única coisa que me serviu fazer esse esquema, eu tive a experiência de realizar o serviço, porque nem fotos para ter no meu portfólio eu tive, porque as pessoas não retornavam para fazer, para ter uma avaliação de retorno, ter a fotografia e tudo mais. Mas assim, eu fiz esse esquema de que a sua amiga te presenteou com voucher e tudo mais. Isso serviu apenas de experiência para mim, porque as pessoas simplesmente se aproveitam, vão embora, não querem saber nunca mais. Então, assim, foram coisas que eu fiz que só não ficou perdido esse para mim, porque eu obtive uma experiência ali, eu fui pegando a mão, fui tendo uma prática. Mas em questões financeiras, não me serviu de nada. E essas pessoas às quais eu dei esses vouchers simplesmente nunca mais voltaram, nunca mais quiseram saber de nada. Então, assim, gente, o que eu tiro de conclusão de tudo isso é que essas pessoas podem até te dar as dicas e tudo mais, mas é no dia a dia que você vai percebendo o que é mais comum na sua cidade, como as pessoas querem ser tratadas na sua cidade. E aqui eu percebi que na minha região as pessoas não gostam muito que a gente fique com muita facilidade. Por exemplo, você é um excelente profissional, mas você está com um horário disponível. A pessoa ela quer ficar atrás de alguém que esteja com a agenda muito cheia, que não está nem aí para ela, ela quer ir lá, ela quer aquela profissional que mal olha na cara dela. Eu não faço isso, é claro, gente. Só que eu parei de ser tão assim, de ficar adulando, sabe? No começo eu adulava muito, eu ficava, ai, vem comprar, vem fazer o tratamento, ai, não sei o que, gente, agora eu não faço mais. Mesmo que eu não estiver atendendo ninguém, sabe? Eu não faço mais, porque aqui simplesmente não funciona esse tipo de atitude. As pessoas gostam mais que você seja mais seco, mais frio, e é assim que eu tenho agido. Agora comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você, se você tem uma dica boa para deixar aqui nos comentários para quem está começando ou para quem quer, está precisando captar mais clientes. Deixa aqui nos comentários também para a gente saber, que vai ser muito bom. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já aproveita, se inscreve, deixa um curtir se você gostou desse vídeo e compartilha com mais pessoas. Eu espero você no próximo vídeo.